Ele apertou o botão errado. Não, é porque eu tenho que colocar um não perturbe aqui. Porque senão meu telefone não para. Foi iniciada, a gravação foi iniciada. Tá aqui, ó. 2022, né? Oh. Pedro, seu microfone está desabilitado, hein? Bom dia. Hoje, 23/6/2022, estamos iniciando o grupo de Lei Geral de Proteção de Dados. O grupo se reúne de 9 às 10 da manhã e ele trata especificamente de Lei Geral de Proteção de Dados e uma forma da gente trocar informações e experiência para que a gente melhore a nossa conversão no mercado. Um mercado que ainda está muito frio para essa questão. E uma das questões que a gente abriu aqui a nossa discussão é uma enquete. É uma enquete que foi colocada sobre por que o mercado não tem interesse ainda, por que o mercado não se apropriou de fazer se tornar mais robusto. E na parte técnica, que é onde o nosso grande grupo tem de perfil, a gente está entendendo que a gente não tem informação e o cliente não tem interesse. São duas variáveis que ficaram lá no topo da enquete e que demonstra que a gente fica muito preocupado numa variável que a gente não tem controle. E aí, a terceira variável que a enquete mostrou é que a gente busca punição pela lei. Embora a punição pelo lado da TI, pelo lado das vulnerabilidades, ela vem se alargando de forma forte, né? Eu acho que o Orozimbo colocou isso numa live, o Dante colocou isso em umas estatísticas que ele publicou aqui 2 ou 3 lives atrás, o tanto que os ataques estão sendo relevantes e prejudicando as empresas. Então, a gente precisa nesse momento, agora, criar uma discussão para que a gente mude, de forma que a maioria dos técnicos entenda que ele pode abordar diferente. Eu penso até, inclusive, que as lives que a gente vai fazer, hoje tem a live do Lucas e do Hugo às 20 horas, sim. Cada vez a gente trazer mais à tona essa informação, porque isso vai se tornando mais relevante e melhorando as pessoas. E aí eu estou dando a abertura aí para que todos comecem ao debate, né? Para que hoje não tem uma pauta pré-definida, mas eu acho que essa argumentação ela demonstrou o tamanho que o nosso grupo tem se tornado de relevância, porque só nesse texto que falou da enquete deu mais de 2.500 visualizações, né, impressões lá no LinkedIn. Então, segue aí. Se me permitem fazer uma primeira abordagem, eu creio o seguinte, meus amigos, acho que é um cenário hoje que a gente tem que olhar com diversos olhos, né? Porque as empresas, queiram ou não, elas estão segmentadas. Tá? A gente sabe que as grandes empresas, que também têm as mesmas vulnerabilidades, muito embora elas tenham maior cacife, né? tem maior condições de se precaver, de se preparar para as invasões, mas mesmo assim não estão conseguindo. Tá? As grandes empresas estão sendo atacadas. Né? Algumas realmente são invadidas. Né? O Hanser chega lá, bom dia, tudo bem, estou aqui. Mas também as pequenas empresas. Né? Mas nesses olhares, eu creio o seguinte: as grandes empresas, ela tem uma preocupação, ela tem uma visão de tudo isso que está acontecendo, por esse fato dela ter uma infraestrutura, né, ela ter um parque computacional, ela ter pessoas que estão se preocupando, tem CISO,
a maioria delas já está em processo de adequação, né? A gente vê isso muito nas discussões, né? Enquanto as pequenas e médias empresas, tá? A média, sinceramente, eu não sei como é que estão as médias, mas a pequena a gente sabe que ela não está dando muita atenção, por conta daqueles mitos, por conta de isso não vai aqui comigo, ela não tem as estatísticas, né? E tem uma outra coisa, que depois eu vou falar, em relação à abordagem que está sendo feita dos profissionais com as pequenas empresas. Né? Para as grandes empresas, sim, elas vão procurar profissionais, vão procurar escritórios muito bem solidificados no mercado, tal, vão fazer um bom serviço, tal, porque elas vão tratar com pessoas altamente responsáveis, vão tratar com pessoas que já está antenado no mercado em relação à proteção de dados e a própria LGPD. Né? Então, acho que esse se pegar esse quadro, esse cenário do mercado, né, as grandes empresas, acho que acontece isso. Agora, acho que o que acontece, o mais crítico hoje, são as pequenas, as médias pequenas e as pequenas empresas. Não vou nem falar de startup, não vou nem falar de microempresa, aquilo que o Lucas e o Hugo vai tratar hoje à noite, tá? As empresas de tratamento de pequeno porte. Essas empresas, eu creio que uma boa parte das abordagens que está sendo feita com essas empresas está tendo muito equívoco. Está tendo uma abordagem muito rasa, muito de superfície. Eu, o Morelli, ontem, nós estávamos até discutindo aqui, enquanto a gente assistia uma apresentação, né, que foi o dia inteiro, tá, o pessoal falando lá sobre... Uma jornada, né? Uma jornada, sobre Trust by Design. Tá? Aquilo realmente para um profissional, um profissional frio, um profissional que ele como eu creio, tá? Que a gente tem um grupo, né? Tem alguns parceiros para fazer os processos de adequação. Realmente são vários conceitos, né? Várias práticas, vários modos de operação que não é novo, porque isso já vem aplicado no GDPR há muito tempo. Mas para o mercado aqui, isso parece que não chegou como deveria chegar para as consultorias, para os profissionais que tratam das pequenas empresas. Porque tudo se resume a uma boa parte, tá? Uma boa parte se resume para atender a lei. E não é isso. Atender a lei, tem que atender a lei. Mas quando você vai para o conceito de Trust by Design, você vê que é muito mais amplo. É aquilo que eu já falei antes, que você tem que ter uma visão, entre aspas, acima da lei. Aquelas coisas que são subjetivas, aquelas coisas que você tem que discutir antes de você começar um processo de adequação. Aquilo que você começar a sua jornada de adequação voltada a negócio e não simplesmente para cumprir a lei. Porque a lei ela é fria. Né? A lei, você cumpre a lei, ela está ali, faça isso e faça aquilo. Pronto. Né? Agora, quando você extrapola esses conceitos, né? Você extrapola essas ações simplesmente operacionais, né? Você já vai para o negócio do cliente. Né? Aí você dá uma nova perspectiva para ele. Então, eu acredito que uma boa parte dessa resistência que as pessoas têm, e a resistência que também os profissionais eles colocam em relação às empresas, é por falta de uma boa abordagem. É você começar a conversar com ele antes de você falar até de adequação. Né? Aquilo que eu falei alguns dias atrás, na nossa live anterior, há 2 semanas, tá? Que eu já comecei a transformar aquilo lá numa metodologia, quando você fala de preparação. Na preparação, você não fala de LGPD. Né? Lá na análise, sim, você já começa a falar sobre LGPD sem entrar no operacional. Mas aquela fase inicial de preparação, aquilo lá é fundamental. Né? É ali que você realmente vai
integrar ali, que ele vai entender todo o processo. É o que a maioria dos profissionais não está fazendo, e por isso a resistência, ou até a resistência ou a desistência, né, por parte dos pequenos empresários. É isso. Eu vou pedir a palavra primeiro, depois o João aí, tá, João? Vou até abaixar já a minha. Quando a gente fala disso, eu acho que essa condição que por exemplo, colocou de já fazer o ajuste, a empresa que está fazendo o ajuste, ela já comprou. E a gente está percebendo que quem deu a entrada, que quem iniciou, já se convenceu que precisa. Essa semana eu tive num cliente que a gestora, ela está falando o seguinte, olha, eu vou ter que dar entrada nisso, embora eu acredite que essa lei não vai pegar, porque os meus fornecedores e os meus parceiros estão me cobrando. Ela não estava preocupada com a parte da vulnerabilidade dela. Ela acha que isso está sendo por uma questão de amém, né, de fé, que está tudo resolvido. Até a questão do antivírus que tem lá estava vencido e ela estava com dificuldade de aprovar a nova contratação. Então, quando você percebe que o mercado ainda olha, antes de ir para a parte de instalação, para a parte de ajuste, aí eu acho que o Orozinho está, assim, a gente tem que ver o que acontece um pouco antes. Porque na hora que chega lá, se a gente for tratar, por exemplo, dos cookies, aí isso virou muito plástico, né? Você vira e fala assim, olha, estou bem plastificado, então nós vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Aí o cara fala assim, e aí depois está pronto? Quer dizer, não está, porque a gente não convenceu ele na venda da coisa que deveria ser. Por isso que eu acho que quando eu bato na tecla do negócio da CIPA, porque esse conceito da CIPA, independente de qualquer negócio da TI, a CIPA, todo mundo que está dentro da empresa já entende um pouquinho. Embora desvalorize a CIPA, mas sabe que ela tem que estar lá, que ela existe, que tem que ter reunião e que os EPIs precisam de ter validade. E se você não controlar a validade, é a mesma coisa que não ter EPI. Então, quando você vai para um conceito que as pessoas já têm uma determinada condição, eu acho que a gente facilita o início. Porque aí a gente pode chegar nessa parte que o Orozinho falou, que é iniciar sem imaginar que em algum momento vai estar pronto. Você pode concluir uma fase, mas aí você tem que logo de cara auditar e ir para outra fase. O João, você tinha levantado a mão aí, você baixou a mão, mas está na sua vez agora. Não, mas é nesse contexto aí, da abordagem de como chegar nas pessoas. E nós somos muito técnicos. Então, eu vou contar um caso real que aconteceu agora. Nós estamos pegando uma veterinária, né, eu e Dante, tá? Junto com o escritório de advocacia aqui. E qual foi a preocupação da veterinária? Né? E por que ela sabe, numa cidade tão pequena igual a nossa, a minha aqui, que é de 100 mil habitantes, por que ela sabe de LGPD? Porque ela está crescendo a veterinária dela, vai virar um pequeno hospital agora, uma clínica que está virando um pequeno hospital, e ela está fazendo curso em São Paulo. Lá ela se deparou com isso. Se deparou e falou, então tem que fazer esse negócio, como é que é isso aí? Agora tem que fazer. Então, fomos procurados aqui. Primeiro papo com essa veterinária foi exatamente que ela falou assim, mas como é que eu vou fazer? E meu sistema de gestão é esse aqui que eu vou usar. Eu sei lá se o cara mexe com LGPD, se o cara está seguro, eu não sei isso, não sei aquilo. E depois, como é que eu vou botar a gente aqui? Pô, as pessoas já estão de olho no nosso crescimento, vão querer saber do meu dinheiro. Ô, João, só um detalhe, ela está preocupada com o sistema. E a gente estava aqui falando da lata de lixo. Não, pois mas por causa dessa dúvida, como é que eu vou entrar? Porque lá em São Paulo ela escutou isso. Como é que eu vou entrar no camarada? O sistema dele é o ideal para mim, eu não vou trocar sistema. Agora, lá levantaram essa bola, como é que eu troco de sistema se o camarada não está? Como é que eu vou saber se o camarada está adequado ou não está? Então, é um papo que está demorando, porque ainda tinha outra preocupação, as pessoas estão de olho. Nós tivemos que explicar que nós não vamos olhar a parte financeira do negócio dela, nós não vamos olhar nada disso. E aí partimos para a conversa mais prática, sem ficar falando em lei, em artigo, e nada sobre essas coisas. E aí
Ela falou assim, gente, aqui é tudo Wi-Fi, nós temos só notebook. Minha vida está aqui. Eu falei, seu antivírus, como é que é? Não temos. Sua vida está dentro do seu notebook. Seu notebook, você faz o quê? Se roubarem. Meu notebook eu levo para onde quiser. Tá, se você esquecer em algum lugar. Está tudo aqui. Quando é que você fez backup? Nunca fiz isso. O que é backup? Então, aí e a senha? E a senha de entrar? Só eu entro. Não, meu notebook só eu entro. E tal, não sei o quê. E tal. Mas de vez em quando tem aqui, eu acabo emprestando para a secretária também. Então, aí, por causa do direcionamento dela, como ela já veio com perguntas, sem saber o que era LGPD, a gente já está direcionando por um caminho mais desse planejamento que o Corozimbo fala. Então, começando bem devagar. Agora nós vamos falar que vamos dar treinamento, a pessoa tem que entender o conceito, o que é, por que tem que fazer. Ela não precisa trocar de sistema de gestão agora, não tem que fazer isso, trocar de contador, porque o contador dela também não está em conformidade com nada, nem discute isso. Eu presto serviço para um escritório de contabilidade enorme na cidade de Volta Redonda. Quando eu falei em LGPD para ela, ela falou assim, o que é isso? Um escritório enorme na cidade de Volta Redonda, cara, de 500 mil habitantes, indústria a rodo. Então, assim, cada lugar você vai ter uma particularidade. Quando você vai abordar você chega no cliente, ou seja, qual o motivo que você chega nele, você tem que realmente primeiro ouvir qual é o problema do camarada, senão não tem nem por onde começar. Entendeu? Porque está muito confuso isso para as pessoas. Eu acho que uma coisa muito importante é que isso aí, até retornando um pouquinho daquilo que eu tinha falado em termos de abordagem, a visão que o empresário tem de que qualquer software, qualquer melhoria, aprimoramento, seja em software ou hardware, ou pessoal, seja o que for, dentro de processos, pessoas e tecnologia, é aquilo que vai agregar, aquilo que vai fazer com que o negócio dele melhore, o que aquilo que está fazendo bem para o negócio dele, independente de onde vem. Né? É um CRM, né? é uma adequação de LGPD, né? É contratação de uma pessoa, é contratação de um software, tudo o empresário com visão, ele tem esse olhar de negócio. O que o meu negócio vai melhorar com isso? Né? Aí, investimento, se precisa de tecnologia, isso aí vem depois, é outra discussão. Mas, primeiro, é aquela visão que a maioria não tem hoje, tanto aquelas pessoas que estão fazendo abordagem junto às empresas, como os próprios empresários não têm essa visão de negócio. Acho que a Dora levantou uma... Eu vou ser cavalheiro agora, porque eu tinha levantado a mão primeiro, mas como é a participação feminina, Dora, você pode abrir o seu microfone aí e usar da voz. Depois eu falo. Tá certo. Espera aí. Abriu? Sim, estamos escutando. Ok. Gente, muito prazer, todo mundo é legal ver agora as pessoas ao vivo, né? A gente interagindo sobre o grupo lá. Então, eu penso assim, eu estou navegando nesse mar, eu estou de jangada, começando agora. Então, eu acho que o que falta é informação e clara. Ontem eu postei lá uma cartilha muito legal que eu achei interessante. Então, o que falta às pessoas, aos empresários, é uma linguagem clara e não grego. Porque às vezes você chega para a pessoa fala assim, você está falando grego. E a gente fala grego mesmo, né? Eu estou começando, então assim, eu estou interagindo, procurando ir atrás das coisas, porque eu preciso disso. Uma amiga minha de Alagoas que me aplicou. Ela está fazendo IDP em Brasília e fazendo nessa área, e focada nessa área, em Visual Law, LGPD. Mas o que acontece? É falta de esclarecimento. As pessoas não têm esclarecimento para isso, não tem... não adianta você ver uma sigla, não adianta igual agora a outra virou autarquia, então precisa de cartilhas, eu penso assim. Ou então chegar no cliente e falar de modo claro mesmo, não numa linguagem só técnica. Olha, isso vai ser bom para isso, para isso, para isso. Eu achei interessantíssimo ontem, ainda bem que vai ficar gravado, porque eu peguei muitas coisas que eu não sabia. Mas eu já estou começando com a linguagem técnica, entendeu? Agora, quem não é da área, fala isso. Está conversando grego. Eu falava isso com a minha amiga, ela falava comigo, todo mundo fala isso comigo, Dora. Então, acho que precisa mais informação para as pessoas, né?
não sei como que vai ser abordada essa coisa, mas é uma divulgação e informação. Eu tive assim, o prazer de conhecer o Arthur Sabato no Sul, né? E eu falei isso para ele, eu falei, isso tem que virar uma autarquia, um trem nesse trem. Ele falou, não vai virar em breve, porque aí tem mais força, né, do que apenas um órgão, uma coisa que está na lei. Então, a partir do momento que vai acontecendo as coisas, é mais informação. Eu penso assim, estou na jangada desse mar, vocês já estão aí no Submarino, no Titanic, entendeu? Sem afundar, mas é por aí que vai. Eu acho muito importante esse negócio da informação e ser de uma linguagem mais clara mesmo, né? Das pessoas e para informar quem está começando e que se você vai abordar uma empresa, uma pessoa que é money, da empresa é lucro. Mostrar para ela que aquele gasto vai ser importante por causa disso, uma linguagem mais informal, sem ser tão técnica. Depois vem com a linguagem técnica, ok? Mas obrigado. E eu não sei nem se vai ser 1 hora só, né? Porque eu estou esperando um irmão, padrinho hoje, e eu tenho que fazer minhas coisas de mulher ainda, ficar dividindo o tempo, um frango com quiabo. Só fiz a metade ali. Deixei a câmera ligada depois que eu vi. Terminei ali um pouco, parte e vim. Mas é um prazer estar falando com todo mundo e participando e aumentando esse meu conhecimento. Foi muito legal. Viu? Prazer é nosso. Legal. Ó, ainda bem que o Dante saiu, senão o Dante já vai pedir o frango com quiabo. Ele é pidão demais. Ele está aí. Ele não saiu. Mas olha só. Então, colocando aqui uma coisa que o João colocou lá, falando sobre a questão do contador, e aí eu tive um insight aqui. A gente vem tentando criar uma argumentação que quebre isso que a Dora falou. Porque não adianta a gente imaginar que o mercado vai se tornar autossuficiente, porque quando ele se tornar autossuficiente, por exemplo, se o cliente tivesse conhecimento, ele não precisaria de contratar o técnico. Então, é razoável que ele não tenha conhecimento. Por isso que a gente precisa que existam os técnicos. E a gente vai ter que criar abordagem que quebre essa condição de falar o seguinte, olha, eu preciso de facilitar a conversa, que é o que o marketing digital sempre diz. Eu preciso de evitar que o cliente fique pensando muito para nos contratar. E aí, uma coisa que, na hora que o João falou, à medida que a gente conseguir um cliente, e ele está conectado, por exemplo, com um escritório de advocacia, ele está conectado com algum serviço de RH e ele está conectado com um contador. Se o cliente for se ajustar, esses 3 também vão ter que se ajustar. Então, provavelmente, eles também vão virar clientes ou da própria pessoa ou de alguém que esteja próximo deles. Então, a gente vai multiplicar dessa forma, porque de 1 a gente vai conseguir colocar para 3, para 4, e assim vai a sequência. Uma coisa que a gente precisava de imaginar é como escalar. Mas eu acho que na hora que o João falou isso, eu acho que a gente cria essa oportunidade na medida que a gente vai buscando os outros controladores de dados. Eu comentei sobre isso ontem, inclusive, lá, o Pedrinho, que você falou. Eu falei, olha, calma, isso vai ser um processo lento, mas que vai acontecer naturalmente. O seu contador, você já vai começar a conversar com ele sobre isso. Quando você estiver mais adequado, que nós estamos só começando, você mesmo já vai olhar, opa, esse contador, vê aí, eu não vou trocar de contador, evidentemente, mas como é que você está? Né? Vamos rever seu contrato com ele, o que tem que fazer um pouquinho para te proteger, mas aí isso vai para o sistema de gestão, nós não vamos entrar no contador lá para falar o que ele tem que fazer. Mas, à medida que isso for acontecendo, automaticamente, quem não for se adequando, realmente vai começar a perder cliente, porque a pessoa na outra ponta está sendo obrigada a fazer, por um motivo ou outro, que é o caso dela. Ela chegou em São Paulo para fazer um monte de curso de atualização, porque vai virar um pequeno hospital, jogaram um monte de LGPD na cara dela. Ela voltou para a cidade e falou, opa, agora tem que saber como é que eu faço esse negócio. O contador dela ainda não se deparou com isso. O camarada de gestão, não sei, porque eu não conheço o sistema de gestão. Depois eu vou ver, de repente eu me interajo com ele, bato um papo, acalmo ela. Mas é isso, até isso virar uma bolinha de neve, e como a Dora falou e todo mundo fala, o empresário quer saber do dinheiro. Então, o que agrega essa LGPD para ele? Porque no primeiro momento é gasto, burocracia, entendeu? É um monte de coisa que ele só vê
problema. Então, tem que falar isso, como o Morozinho falou, de que você mostrar para ele o que isso vai agregar. A lata de lixo, igual o Pedrinho gosta de dar o exemplo. Olha quanta informação tem na sua lata de lixo aí sendo, né, colocada assim para qualquer um. E por aí vai. Então, isso é uma sequência, realmente. Está sem som, Orozimbo, está sem som. Para mim está saindo. Olha só, essa condição que você falou aí, João, ela é tão interessante que o meu cliente aqui, ele está entendendo que a lei não vai pegar, mas ele está sendo provocado de forma externa porque ele se conecta com muita gente. Então, ele precisa de fazer. Eu acho que esse é o conceito que a gente vai ter que trabalhar para que a gente não tenha esse problema assim, tão preocupante, para que tudo funcione no tempo normal, no tempo natural. Porque uma coisa é fato. A gente precisa de clientes, mas a gente aborda os clientes. A Dora falou um negócio. Quando ela era abordada e as pessoas falavam de forma muito técnica, ela falava assim, você está falando grego para mim. E os clientes estão escutando dessa mesma forma. E aí, adianta você se capacitar e ir para o cliente e falar grego para ele? Então, a gente precisa de ir quebrando isso e aprendendo a falar o seguinte, eu tenho que falar do jeito que o cliente quer escutar. Eu acho que o Orozimbo não tem um antes ali. O Dante tá na sua vez. É o seguinte, gente, o João falou assim, como é que eu vou mostrar valor com a LGPD? A primeira coisa é a visibilidade de mercado, né? Como as empresas são vistas quando ela tem um processo de LGPD implantado, estabelecido na corporação. O segundo, eu acho que uma segurança jurídica muito grande contra percalços de meio de caminho, né? Então, você está dentro de uma adequação, está com o seu processo, tudo bem, 100% não vai estar, mas vai estar bem adiantado o processo. Então, isso vai dar uma segurança jurídica muito grande para a empresa. Segundo, a segurança real interna aumenta, né? Então, você tem ali realmente uma segurança contra as ameaças internas, externas e tudo mais. Melhora os seus procedimentos, seus processos. Então, eu vejo muitas vantagens e vejo o que falar com o cliente sobre isso. E um cliente que está antenado se preocupa com o que está sendo repercutido no mercado, né? Isso daí é fundamental. Mas é aquilo que eu falei, desculpa, eu nem pedi para levantar a mão. É a maneira como você coloca. Você tem que traduzir aquilo na linguagem, justamente o que é a LGPD, mas traduzir na linguagem de forma simples, não tão técnica, para ele abraçar aquela ideia, entendeu? Com certeza. Dora, eu acho que esse é o lugar que a gente tem que ir. E o que a gente tem discutido aqui, às vezes, nem é muito técnico. A gente sempre discute questões para facilitar, para criar uma argumentação que encontre o cliente e num lugar que ele ouve. Porque nem todo mundo começa a ouvir e fala assim, você está falando um negócio que eu não acredito. Aí para de ouvir, você fica chato. Então, a gente precisa de ser vendedor interessante. Porque se for falar de lei, for falar de firewall, de um monte de coisa... Eu sou veterinário, eu entendo de cachorro, de gato, de cavalo, de boi, de não sei o quê. Eu ganho dinheiro com isso. Eu quero lá saber de firewall, de artigo, não sei das quantas. Não vai querer saber, realmente. Então, essa abordagem é muito, muito pertinente. A sequência agora é o Lucas, né? Se eu não me engano. Não, Orozimbo. Orozimbo? Tá, ok. E lembrando o seguinte, quem pede vai pedir na mão assim, aí a gente vai procurando a fila, né? Okay. Mas quando a gente fala, eu volto na questão da enquete. A gente, como técnico, quer que o cliente se adeque ao que a gente está falando. Isso aqui é muito ruim. Orozimbo, seu som está cortado aqui, Orozimbo. Você pode... Orozimbo, habilita o seu som aí. A gente deixou ele até descabelado lá, de tanto que ele está preocupado. Ele está fazendo alguma coisa, Então, ô Lucas, fala aí, depois o Orozimbo entra. Pode iniciar.
O Pedro tocou num assunto interessante, né, que é a cobrança externa, e que eu já vinha comentando em alguns episódios de reuniões que tivemos, que, na verdade, o próprio mercado ele vai se regular sobre esse assunto, né? Às vezes a gente espera uma postura de fiscalização sancionatória da NPD, enquanto os próprios entes privados do mercado, os players, vão cobrar um do outro. Para uma determinada empresa fechar um contrato com a outra, ela vai ter que apresentar uma conformidade mínima com proteção com privacidade e proteção de dados. É uma forma de trazer uma ideia de benefício para convencimento do outro player do cliente que está procurando o serviço de adequação. Um outro ponto, e aqui eu queria só lembrar o João de um bate-papo que a gente teve no último encontro, em que a gente discutiu legal design e visual law. E a Dora mencionou agora há pouco na fala dela, salvo engano, ela falou sobre visual law, né? E aí, legal como que o tema está em voga mesmo, né? Eu abordei minha esposa quando ela chegou em casa também. Ela falou assim, não, João, para muita coisa eu já estou começando a usar. Eu falei, então tá bom, porque o Lucas também me falou isso, que eu quis chamar esse papo, ele me deu uma aula hoje. Não, que isso. Não, sim, deu mesmo, não é minha praia. Show de bola. Só isso, pessoal. O Orozinho já está em condições ou ele já consegue falar aí, Orozinho? O seu microfone está desligado. Não, ele não está, acho que nem ouvindo a gente. Não, ele não está ouvindo, não. Então tá. Não está nem ouvindo. Assim, em Libras com ele. Livre. Tá certo. Então daqui a pouco ele volta. Mas a ideia, então, é essa, gente. A gente tem que, cada vez mais, ir quebrando. Quando eu falo de alguma coisa que conecta, eu acho que hoje a gente falou aí, a gente está conversando com os controladores, essa questão que o Lucas colocou, na medida que um for andando, o outro vai interligando com todo mundo, porque não tem ninguém que vai ser compliance ou está dentro da conformidade e não vai conseguir que os controladores que estão conectados a ele. Eu lembro da gente falar muito, quando eu escrevi o texto sobre o hospital, e a gente fez um debate aqui sobre o hospital tem hospedaria, tem pronto-socorro, tem laboratório, todos eles. Se o hospital quer estar em conformidade, todos esses controladores, que às vezes são terceiros, também vão ter que estar em conformidade. Porque senão, como é que vai ser? Eu estou em conformidade, mas todo mundo que tem acesso aos dados dos pacientes não estão em conformidade. Então, eu tenho que exigir que isso aconteça. E aí você começa a ver naqueles lugares de alta periculosidade que aconteçam essas informações, né, sigilosas, controle de acesso. Mas até chegar lá, você tem aquele processo de cultura. E aí, volta a colocar que o Orozinho sempre coloca aí, a gente precisa de treinamento. Então, uma vez que a gente oficializou, aí o treinamento é a palavra-chave. Mas não antes do treinamento, a gente tem que convencer o cliente que ele precisa iniciar. E é essa forma que a gente tem que estudar o tempo todo como que isso vai acontecer. Acho que o Orozinho está entrando aqui de novo. Acho que ele... Orozinho, você está aí? Eu agora tenho até fome. A Dora falou que está fazendo frango com quiabo, deu até fome aqui. Orozinho, a gente está te vendo. Você já está ouvindo aí? Oi. Oi. Cara, não sei o que aconteceu aqui, parou tudo. A gente viu, você teve com meio descabelado. Chama a TI, vamos fazer uma LGPD aí. Parou tudo aqui, voltei no celular, cara. Mas então é isso. Eu acho que a gente está... E a Dona colocou uma questão também. A gente tem uma política de começar próximo de 9 e terminar muito próximo de 10 horas. É claro que a gente tem muita tolerância, se o debate está muito acalorado. A sala, inclusive, continua aberta depois que termina a gravação, porque 10 horas, quando a gente determina, e a gente vem fazendo isso com recorrência há alguns meses, todo mundo tem compromisso. E a agenda do online ela não pode quebrar esses compromissos, né?
A gente precisa que isso seja disciplina. E aí é bom que, com a disciplina, as pessoas se colocam para participar, porque sabem que não vai extrapolar e não vai ter que sair no meio da reunião, né? Então, a reunião, ela que tem um tempo determinado para terminar, é sempre muito bom. E hoje eu gostei dessa questão da parte veterinária, porque é um campo que a gente pode prospectar. Provavelmente, quem está nesse mercado, que está se tornando hospital, vai ter que estar lidando os dados sensíveis dos clientes que são atendidos ou dos proprietários, né? Dos proprietários talvez sejam dados sensíveis que precisam ser tratados. Mas antes da gente pensar em dados sensíveis, a gente tem que pensar que lá dentro tem pessoas que vão estar lidando com animais, que vão estar gravando e, eventualmente, um incidente. Ele é uma questão grave, né? Um incidente com animal é muito mais grave hoje que um incidente com pessoas, né? É inafiançável, o cara realmente vai preso. Se for com pessoas, talvez isso aconteça. Então, a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, mas o tempo todo a gente demonstra que já existem leis que forçam que todo contexto de atendimento precisa de estar seguro. Tem? Ninguém para o debate? Eu vou posicionar uma coisa aqui. É claro que nós estamos aqui numa democracia, né? E eu estou preparado para apanhar também, mas eu tenho uma opinião bem diferente. Não, sim, concordo com muita coisa que foi feita aqui, mas a minha opinião em relação, por exemplo, aquele tema que você colocou no início, Pedro, a respeito da enquete lá, da pesquisa, e ela ficou muito dividida, se percebe nitidamente que ela ficou dividida entre o não interesse do cliente, e o segundo aspecto era se nós estamos errando na forma de divulgar isso, de falar com o cliente, que a doutora bem colocou aqui, ou mesmo ainda uma terceira opção, que eu confesso para vocês, como nós estamos numa democracia, eu posso dizer até qual é o meu voto. O meu voto foi em que eu acredito que enquanto não houverem as punições, nós não vamos sair dessa bola de neve, e eu explico por quê. Vejam que é uma opinião diferente da de vocês, mas eu quero justificar por que dessa informação. Primeiro de tudo, eu vivo isso no dia a dia, eu avalio clientes, eu faço prospecção de clientes. Primeiro aspecto, está muito claro que a pesquisa ficou dividida, porque um dos problemas que eu enfrento é o seguinte: eu posso estar muito bem preparado para falar com o cliente, mas eu enfrento muitas vezes o desinteresse do cliente. Então, esse é um primeiro aspecto. Não adianta você estar preparado, e a doutora, volta a falar, tem razão, a gente tem que procurar uma linguagem mais didática, mais palatável ao ouvido do board. Porém, esse board tem que dar a você, ele tem que estar interessado. Primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto, quando eu tenho interesse, não é o caso que o João falou, mas assim, quando você consegue o interesse de uma empresa, obrigado. Quando você consegue o interesse de uma empresa, muitas vezes o profissional que conseguiu esse interesse não está preparado para falar a linguagem do empresário. Então, por que eu estou indo para o terceiro item da minha opinião, que a punição é que vai trazer esse processo? Porque nós estamos aí numa bola de neve, ou não há o interesse do cliente, ou o profissional que conseguiu o interesse não está preparado para... E aí nós estamos numa bola de neve. Uma coisa empurra a outra. Por que eu falo do terceiro item da punição? Primeiro, infelizmente nós vivemos num país onde a cultura atrapalha tudo isso. É a cultura se eu for penalizado, eu corro atrás. E eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. E é difícil, às vezes, a gente comparar aqui no Brasil, porque, assim, a gente tem grandes empresas, tem médias empresas e pequenas empresas. O comportamento me parece que é diferente nas empresas de acordo com o porte. Eu vou dar um exemplo aqui de uma grande empresa. Eu atendi há 1 ano atrás uma grande empresa, ela entendeu qual era a origem do meu produto e admitiu a aquisição do produto. Ok. Ela adquiriu o produto para atender uma necessidade dela e ela ficou 4 meses para que esse produto fosse implantado. Ou seja, comprou o produto e foi deixando. 4 meses depois, essa empresa foi invadida.
Escutem só. Ela comprou o produto, ela tinha o produto para implantar, era um produto essencial para ela. Ela foi empurrando de barriga, 4 meses depois, ela não tinha implantado ainda, não tinha começado ainda por prioridades dentro da empresa, precisamos fazer isso primeiro, e foi deixando. E aí ela foi invadida exatamente pela finalidade da que o meu produto se prestava. Bom, não preciso contar para vocês que a empresa, independente de multa, não foi ventilado se pagou multa, se não pagou, mas eu sei que a empresa, ela depende de horas de trabalho, então ela teve um prejuízo enorme, ela ficou 12 dias parada, ela teve um prejuízo enorme, e aí o que acontece? E é para corroborar aquilo que eu estou falando, que eu acho que a multa adianta. Depois que ela tomou, e aí nesse caso não foi multa, mas foi um prejuízo, e de muitos milhões. Depois do prejuízo, ela me pediu a toque de caixa que nós implantássemos a ferramenta. Estão entendendo por quê? Só concluir, Pedro. Estão entendendo por que eu acho que culturalmente nós só vamos aprender quando doer no bolso. E lei foi feita para ser cumprida. Para que serve a lei? A lei serve para disciplinar todo esse processo. O Orozimbo tem completa razão quando ele diz o seguinte: antes de se fazer uma compliance, antes de se entrar num processo de compliance, você tem que preparar um ambiente, você tem que estudar esse ambiente, você tem que estudar estatísticas, aonde que estão invadindo, estatística serve para isso. Para que serve estatística? Para mostrar aonde a dor está acontecendo, e aí você se vale dela para resolver. Então, só para concluir e te passar a palavra, Pedro. Eu sou um adepto de apostar naquela terceira hipótese. Enquanto nós não tivermos punição, nós vamos ter desinteresse dos clientes e nós vamos ter também gente usando a punição, e isso está cheio, hein? Está cheio de profissional no mercado, usando a punição para assustar cliente. E este é o grande erro, na minha concepção. Ô, Moré, pois não. Olha só, você colocou de uma forma que você colocou assim, a lei precisa de punir. Mas esse cliente só tomou atitude depois que o ataque puniu ele. Então, exato. Se a gente entender que a punição pode estar no ataque, ela vai acontecer. Então, e outra, essa punição, ela vem sendo cada vez mais recorrente. Agora, se a gente falar do ataque digital, é uma coisa. Agora, imagina, eu vou voltar no cliente do João, lá numa veterinária, que, por acaso, a gente tem visto isso na televisão, na mídia. O cara maltratou o cachorro na hora de lavar e filmou isso. O cara foi preso. Então, olha só, de um lado pode ter o ataque, do outro lado pode ter a gravação que acaba virando uma prova contra o colaborador da veterinária, que ele estava maltratando um animal, ou estava maltratando as crianças. Essa creche que teve em São Paulo agora, que apareceu em tudo enquanto é televisão. Então, às vezes a gente fica aguardando e falando da lei. Quando a gente fala da lei, o cliente vira e fala assim, essa lei não vai pegar. E aí a gente começa a falar de termos que são criptografados para ele. Agora, quando a gente vê isso, olha, uma creche que era pequenininha, tinha 4 funcionários, mais 2 diretoras trabalhando, um negócio pequeno, que foi parar no Fantástico. O negócio do animal que apanhou lá e aí estava filmado e o cara foi preso. Então, me permita só complementar uma coisa, Pedro, do que você falou. Você exatamente corroborou aquilo que eu falei. Porque, veja, eu não estou dizendo que tipo de punição. É um prejuízo ou uma multa, é punição do mesmo jeito. Ou o cara paga de um jeito, ou o cara paga do outro. O que eu estou querendo dizer é que a nossa dificuldade é que, enquanto o cara não foi punido, ou por prejuízo, ou pela lei, ele vai continuar desinteressado do assunto. Olha só, esse é o aspecto. Está tudo certo. Mas se a gente começar a pegar os caras que estão lá sendo punidos por algum motivo, que seja pela Lei Geral de Proteção de Dados, que seja por ataque, que seja por outras leis, que, por exemplo, a CIPA, todas essas, elas
vão, né, nessa direção. E nesse caminho, o que vai acontecer é o seguinte: uma vez que a gente conseguir entrar num cliente, o processo não pode ter um pronto. A gente não pode ter um discurso que, em algum momento, está pronto, porque esse é um negócio que venceu uma etapa, começa a fazer uma auditoria, porque vai ter outras melhorias, vai ter outras preocupações a serem tratadas. Sim. E, com toda certeza, o João hoje ainda foi muito iluminado na hora que falou. O contador. Então, imagina que o contador não teve. Então, se você está num cliente, o contador desse cliente provavelmente vai se tornar cliente. Ah, não, tem alguma empresa de recrutamento terceiro, ela também vai ter que se tornar cliente. Porque se você tornar conforme a sua empresa, antes dela ter lá um selo de conforme, mesmo que seja de temporário, ela precisa que os fornecedores dela também tenham. Deixa eu lançar só uma pergunta rapidinho. Desculpe, Orozimbo, só lançar uma pergunta para concluir isso. E é um exemplo que você mesmo deu, Orozimbo. Eu queria fazer uma pergunta a todos vocês. Quando é que o cinto de segurança passou a ser efetivamente usado? No caso do cinto, foi quando começou a ser montado, né? Então é isso que eu estou querendo dizer. É exatamente isso. E por por mais que a população tenha sido orientada, por mais que as pessoas estivessem preparadas para dizer é para salvar a tua vida, nada, ainda assim as pessoas não usavam cinto. Quando é que elas começaram efetivamente a usar? Aí, Borelli, a gente entra na questão da tangibilidade. Porque a LGPD, do jeito que está sendo colocado, aquilo que a Dora tinha comentado, que não tem informação, e não tem mesmo. Não tem. Agora, como autarquia, vamos ver se realmente, né, surge um orçamento, né, um investimento aí para levar essa comunicação, essa informação que é necessário para todos os nossos empresários, né? E, por outro lado, também a gente não tem o apoio, né, das consultorias, dos profissionais, tá? Em fazer aquilo que eu bato muito na tecla, em você fazer a preparação, você entender o negócio do cliente, para você falar de negócio, o tanto que é importante a LGPD ou qualquer outro sistema que ele esteja agregando, o tanto que é importante para o negócio dele, né? Aquilo que a gente ouviu falar ontem, né? Mas essa abordagem que ela está errada. Tá? E só para concluir, já estamos aqui no final, eu queria colocar o seguinte, Borelli, eu não acredito tanto que a parte que o fato de punição vai ser um efeito tão transformador como foi do cinto de segurança, por esse processo de tangibilidade. Tá? Eu acredito mais no efeito neural. O que o contador, que a gente acabou de falar, a empresa, ela foi adequada, fala, opa, agora os meus fornecedores têm que entrar nessa onda também. Né? Se ele fez um bom processo de adequação, ele entendeu que aquilo lá é para o negócio dele, então, até por obrigação moral dele, para ele ter parceiros também que auxiliam no processo de negócio dele, ele fala, pô, se o cara não fizer, ele pode me prejudicar. Opa, então ele tem vários motivos, né? Ele tem várias razões para fazer com que o parceiro dele, o fornecedor dele, também entre num processo de adequação. E esse aí é o processo neural, né? E um vai levando só um detalhe, para o outro, e eu acho que realmente... Só um detalhe, Orozimbo, eu cometi uma falha aqui, é evidente que eu não mudo a minha opinião é de que a lei tem que punir, porém faltou um detalhe importantíssimo que o Lucas abordou aqui. Haverá uma própria acomodação, a palavra não é acomodação, mas um ajuste, o mercado vai proporcionar esse ajuste, por quê? Isso já acontece na Europa e vai acontecer aqui também. A cadeia de suprimentos, você pode ser invadido, não a sua empresa, você pode ser invadido pelo seu fornecedor. Então, a cadeia de suprimentos vai forçar, e o Lucas foi muito feliz na colocação, a cadeia de suprimentos, e isso já vivo aqui hoje, a cadeia de suprimentos vai forçar com que as empresas se adequem à LGPD. Então, é assim, para finalizar, a frase é essa, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Ou vai pela dor. É isso. É isso então, gente.
Assim, não levantei a mãozinha lá virtual, mas eu concordo em parte com você, porque quando mexe no bolso, a gente sente assim. Mas, mais uma vez, a informação é muito importante. É muito importante, Marielle. A informação com a persuasão. Se você, vamos dizer que um professor de matemática voltar na época de estudos da gente, excelente, o cara podia ser pós-doc em Harvard, onde fosse. Se ele não tivesse didática, não iria conseguir ensinar para ninguém. Concordo em gênero e número, doutora. Receber o conhecimento e não conseguir passar. Você tem que ser fonte para jogar a água mesmo do conhecimento. Senão aquela água vai ficar retida ali numa represa que vai... Não tem jeito, entendeu? Sim. Então, o conhecimento, né, que você tem que saber passar esse conhecimento para a pessoa. Sim, concordo com você também na hora que mexer no bolso. Mas se mexer no bolso de um cara que não tem conhecimento, tem que tentar ler, assim, um monte de gente pula, imposto de renda, entendeu? Sim. É fortuna, mas é que é para pular. Se não tiver conhecimento, vai ter lá, mesmo assim. Tanto eu concordo contigo, doutora, que assim, a tua fala de dizer que a pessoa precisa ter uma didática para expor, ela é fundamental. Por quê? E por que a gente está perdendo muitos clientes? O cliente não nos ouve. Porque muita gente oportunista está usando este conhecimento para assustar o cliente e não para informar o cliente. É nesse sentido. Eu tenho visto isso demais. A pessoa faz um curso rápido de DPO, etc., e acha que já... Está entendendo? É o uso indevido do conhecimento. Agora, com relação à didática, é fundamental. Se você conseguiu trazer o interesse do cliente e você souber, com didática, dizer para ele qual é o processo, quais são os fatores de risco que ele está enfrentando, eu acho que é o ideal. Aí não tem, aí você sai fora daquela bola de neve, do desinteresse do cliente passa a se interessar. Tá aí o exemplo do que o João falou. A veterinária está sendo informada didaticamente do que ela tem que fazer, do que falta para ela, quais são as vulnerabilidades. É óbvio que ela vai se atrelar a esse tipo de trabalho. O interesse e que é o... Claro. Gente, foi muito bom, mas agora o frango está lá pela metade. O quiabo tem que ficar pronto, né, doutora? Tem que... A doutora está de Belo Horizonte, né? Foi muito bom participar. Está sendo muito bom esse grupo. Que bom que eu descobri esse grupo lá no LinkedIn. Muito bom mesmo. Um bom dia a todos. Até mais. Bom dia. Um excelente dia também. Antes da gente terminar, eu sempre posso perguntar aqui se a gente pode estar divulgando o nosso vídeo. Tudo ok, né? Perfeito. Claro. De acordo. Eu estou encerrando aqui a gravação e eu não tenho